Montei meu consultório. Quais os recursos que eu devo comprar? Essa pergunta é recorde. Verdade. Tem alguns que são assim mais comerciais e outros que são mais gerais. A gente vai mostrar várias opções aqui, ó. E a gente vai falar para vocês pensarem naquilo que a gente mais usa, porque, enfim, né? Os recursos são todos caros e a gente precisa selecionar nesse início, não dá para comprar tudo. Então, vamos partir do pressuposto daquilo que a gente mais utiliza. Vai lá. Pronto. Tem os clássicos, folha, giz de cera, Isso, tem que ter. canetinha, tinta. Ó, tudo isso, cola, papel colorido, tudo que for diferente, que você consiga fazer atividades manuais com a criança, você deve investir. Materiais de papelaria que permitam essa expressão de criatividade, Isso. são excelentes para ter, assim, aquelas caixinhas de do it yourself, Sim. que a criança também pode pegar, montar, criar slime ela mesma, ou criar algum objeto, bonequinho, aqueles Perfeito. olhinhos, essas coisas, é uma Já opção bem pensando bacana. nisso, nós temos aqui, ó, também uma caixinha com algumas miçangas, tem essas Cordinhas. essas bolinhas, amiga, como é que a gente, que são miçanguinha que chama. Não, essas que são de... Eu sei, tipo bolinhas felpudas. Pronto, exatamente. Tudo que dá pra você brincar pode... de pareamento, de cor, Isso, né? tudo que você pode utilizar para fazer atividades manuais é muito interessante ter no consultório. Sensorial também, aquelas bolinhas de gel que você coloca na água e cresce. Tudo isso a gente consegue ampliar o repertório de uso. Outras queridinhas. Clássicos. Massareia. Nossa senhora, aqui se eu tiver várias cores e vários tipos, eles amam. Massinha. Perfeito. E os trending topics. Eu gosto de colar assim. Que a gente sempre tem que estar repondo, porque sempre misturam. Mistura, vixe, Maria. Ó, eu gosto de botar umas mensagens. Acalme-se. Algumas coisinhas nas minhas massinhas. É porque eu peguei algumas agora lá da sala, porque elas estavam mais perto. Mas um dos preferidos das crianças, certo? Outra coisa que eu acho muito importante ter, gente, são recursos que você possa tanto utilizar para intervenção quanto para avaliação. Então, recursos que você pode ver questões de categoria. Se a criança sabe os números, esses todos da Toyster são muito bons. Então, aqui é um quebra-cabeça. Você pode utilizar tanto com essa finalidade de a criança fazer o pareamento, de montar, quanto apenas para descobrir se ela sabe colocar os números na ordem crescente, né? Na ordem numérica. Ó, a gente tem de cor, então para saber se essa criança sabe identificar cores e profissões. Então tudo que tem a ver com categoria, é importante você ter 2 ou 3 para que você ali naquele início, a criança chegou, faça uma avaliação e depois você pode usar para intervir também. Pronto, e partindo dessa mesma perspectiva da CAMS, eu vou falar também do baralho dos problemas, que é um dos que a gente utiliza muito aqui. Por quê? O baralho dos problemas, ele é dividido por grupos. Então, vai ter o grupo que vão ter falas e pensamentos sobre o TDAH, sobre a depressão infantil, sobre o vício em telas. E aí são falas, são frases que você pode ler para a criança. E a criança, ela vai dizer se ela sente aquilo que está ali. Muitas vezes, os nossos pacientes, eles têm dificuldade de colocar em palavra aquilo que eles pensam ou sentem. Então, quando você tem um recurso que pode ser um facilitador dessa linguagem, isso ajuda muito no processo da criança ir externalizando. Ao passo que, quando ela vai identificando, você ainda pode partir de uma quantificação. Perfeito. Então, quanto que você sente isso? É um pouco? É médio? É forte? E aí você também pode fazer uma espécie de caixinha dos problemas da criança. Diante do que ela escolheu, você pode depois bater uma fotinha, você pode imprimir, fazer a caixinha do problema dela. E depois de um tempo de terapia, você ainda pode rever. Isso daqui que foi um problema para você há 2 meses, há 3 meses. Já é uma forma super lúdica de você identificar a demanda e selecionar as metas terapêuticas ali, o que vocês querem trabalhar, inclusive, né, amiga? Então, claro que existem milhares de recursos lúdicos, Sim. As nossas salas são enormes de brinquedo, então a gente está selecionando alguns que a gente realmente mais usa. Então, esse é um que eu com certeza utilizo demais no consultório. Até porque esses recursos de cartinha, tem muita gente que compra, mas às vezes são só perguntas. Entretanto, o que eu sinto na minha prática é que são perguntas muito assertivas. As crianças, a maioria delas vão entrar no teu consultório e vão dizer, não sei,
não quero. Monossilábicas. Exatamente. E se você não fizer perguntas assertivas ali, certeiras, você vai perder muito dessa interação, desse conteúdo. E eu vejo que esses baralhos, eles selecionam boas perguntas e acabam engajando mais a criança. Perfeito. Outro, livrinhos terapêuticos. Meu xodó. Eu selecionei algumas séries e alguns tipos que tem uma excelente adesão. Mostra aí, amiga. Esse Dino Davisauro, as crianças amam. Eu amo. Trabalha a questão da raiva. Assim, dando uma dica para vocês. Livro para trabalhar com criança tem que ter uma boa ilustração e preferencialmente pouco texto, porque eles ficam impacientes. Isso, exatamente. Às vezes a gente não trabalha a história, a gente trabalha a imagem da história. Eu já ia dizer, eu mudo muito as histórias, assim, esse da sinopse é um que é um pouco longo, e aí eu gosto das imagens, mas eu vou adaptando a história. Se for uma criança maior, ela vai conseguir se manter, mas uma criança menor, com muito texto, ela não se mantém. Já o Davisauro, ele traz uma perspectiva, né? É uma história que ela combina, né? Sim, tem rima. Tem rima. Igual o do Norberto. Igual do Norberto. São 2 livros que eles rimam a historinha e são frases curtas. As crianças têm uma excelente adesão quando a história ela é rimada. Livros que são rimados. Atrai muito. Essa é uma série, uma coleção Habilidades para a Vida, que eu trouxe, eu tenho a coleção toda, mas eu trouxe um para representar, que também tem uma ótima adesão. Normalmente trabalham essas nuances, né? Emoções, escolhas, pensamentos, comportamentos assertivos, também é um que a gente usa bastante. É um pouco longo também, então eu oriento que o profissional conheça a história e vá conduzindo conforme a demanda idade, da criança, né? A idade dela. Perfeito. Livros terapêuticos e jogos terapêuticos também. Deixa eu pegar. Vai. A gente tem alguns jogos que são muito bacanas. Eu gosto muito desse da terapia criativa. A terapia criativa patrocina o Transforma. Sinopse, terapia criativa, a gente quer essa porque a gente compra e não é pouco. Então a gente tem aqui o Arremedo, esse Pode ou Não Pode, são super legais para você se identificar demandas também. Não só, gente, você não precisa usar o jogo somente com aquela finalidade de discutir autonomia. Você pode identificar demanda, pode fazer diversos usos do mesmo instrumento. Perfeito. Esse 70 de novo é bem comum as crianças, a gente jogar esse, né, que você vai jogando o dado e aí vai vir, tem um tabuleirozinho e tem as casinhas e vai subindo ou descendo conforme onde cai o pino. Sendo que ele é mais interessante porque conforme a casinha que você vai, o pinozinho vai caindo, tem as perguntas de resolução de problemas. E são perguntas muito bacanas, sabe? Que dá muito espaço para a reflexão da criança. Então ela fica ali instigada para jogar esse jogo e tem as perguntas no meio. Então, e o legal é que o 70 de novo, a pessoa, o outro jogador, ele fica com a resposta e tem 2 opções. Se a criança fez, né, uma resolução de problemas correta, ela vai andar, senão ela vai retornar. É bem bacana. Jogos de ação e reação, e eu trouxe o Tapa Certo para ilustrar, mas todos os jogos que você precisa, né, ter uma ação mais rápida, que vai ter uma reação. Cai, não cai, Cai, não cai, pula macaco. São jogos importantes para você ter no consultório. Eu trouxe o Tapa Certo personalizado, porque tudo que você puder ter do interesse deles vai engajar mais. Então, por exemplo, se eu tenho pacientes que gostam mais de animais, tem o Tapa Certo de animais. Esse daqui, que é dos Vingadores, né? É Vingadores esses? Que né, são todos da Marvel. Eles amam. Então, muitas vezes não tem uma boa adesão quando a gente joga o mesmo jogo, que são com as figuras animais, mas se a gente jogar com o tema dos Vingadores, eles engajam mais, porque é o interesse deles. Perfeito. Eu também trouxe uma cartinha da Matrix para ilustrar. A Matrix também tem muita cartinha legal. É verdade. Eu gosto muito desse recurso também com adolescentes, porque os adolescentes, os pré-adolescentes, têm uma fase bem monossilábica que você não arranca nada deles. Então, quando eles estão nesses dias, eu digo, vamos pegar uma cartinha para a gente engajar aqui. E eu tenho várias cartinhas dessas. Essa aqui, Pensamentos e Emoções, ela é legal porque começa a frase e a pessoa tem que continuar. Então, eu penso que, eu não gosto que meu pai e minha mãe façam, aí tem os 3 pontinhos e o paciente tem que continuar. Então, cartinhas da Matrix, outra coisa, patrocina a gente, que a gente adora. Inclusive, obrigada, eu recebo muito deles. Olha aí, pelo menos ela já recebeu. Eu já recebi. Mas são muito boas.
quebra-cabeça progressivo. Um Muito xodó das legal, crianças. É verdade. Eu tava até montando esse aqui, porque eu como adulta, eu pego e quero montar. Então, esse aqui é um dinossaurinho, ele vai crescendo a cada etapa, e aí é uma atividade muito bacana para você conversar com a criança sobre o próprio desenvolvimento dela, habilidades aprendidas. O que acontece quando a gente cresce, né? Porque nós Sobre as fases, né, sobre as amiga? fases. Muito A bom. gente trabalha Eu muito amo com esse. primeiríssima infância aqui. Tu tem outro também, né? Que Da é de uma tartaruga. E assim, eu encontro pouco desses, confesso. Verdade. Se você que está nos assistindo sabe algum site, deixe nos comentários, porque Verdade. eu encontro Muito pouco. bacana. Esse daqui é da Sing Brinquedos Educativos. SINGUE. Então, é uma outra sugestão. Jogo da memória, quebra-cabeça, os clássicos, ludo, xadrez, damas, também são jogos que a gente tem no consultório, que as crianças gostam muito. Jogos de tabuleiro, Hora do Rush, não coloquei aqui, mas Verdade. as crianças amam. Perfil, Cara a cara. Jogo da vida, né? São jogos que, assim... E, gente, uma coisa muito importante. O jogo que você começa com a criança, você não precisa terminar. O objetivo não é o jogo. Sim, eu já tive vários psicólogos que não, vamos começar o banco imobiliário porque não vai dar. Você adapta, acaba naquele momento e aí você decide quem vai ganhar. Inclusive, é uma forma de você intervir também. De ver como a criança vai lidar em não finalizar uma atividade, em ter que acabar o jogo antes do fim. É como você vai mediar esse momento com a criança. Isso. E você, terapeuta, tem que se trabalhar para não ficar nessa ansiedade. Fantoches. A gente não colocou aqui, mas... pronto, a Manu tá com a bonequinha. Tá aqui, ó, bonecos, casinha, tudo isso que a criança possa expressar, né, de uma forma mais projetiva a sua vivência, representar as vivências que ela tem em casa, são super importantes também. Comidinhas, né? Porque chegam muitas demandas alimentares, então eu tenho uma caixinha cheia de comidinhas, mas trouxe essas aqui para representar. Eu acho que todos os brinquedos que façam parte da vida cotidiana dela, Perfeito. né? A panelinha, porque a gente consegue ter uma expansão do que ela acaba fazendo em casa dentro do consultório. E aí, gente, para finalizar, tem mais um? Dos recursos... Fidget Toys! É verdade. Tem um Poppet aqui, mas eu oriento muito que vocês comprem aqueles conjunto de Fidget Toys. Sim, que são vários tipos, né? Vem vários tipos, os de apertar, os Fidget Toys, aquele cubo infinito, aquela ervilhinha. Eu compro, eu boto assim uma caixa cheia de Fidget Toys e as crianças amam. Verdade. Que bom que eles chegaram. O Lego, amiga, tu nem mostrou, mas tem verdade. também o Lego. Tá aqui embaixo, é porque tá cheio de... Calma aí, porque tá cheio de jogo em cima. Mas as crianças também têm uma excelente adesão no Lego. Sim, e é uma forma criativa de você expressar os seus sentimentos. Às vezes eu peço que eles criem algo com o Lego e depois façam uma história. Que eles Blocos falem, de montar, né? Blocos de montar. Lego patrocina a gente. Ela não quer nada. Ainda bem que ela sonha alto. Sonha alto. Pessoal, e pra gente finalizar, eu queria dizer pra vocês que um recurso é só um recurso. Uma tarefa é só uma tarefa. O que faz a diferença disso tudo aqui é o teu manejo. É como você vai usar esse recurso para que ele sirva para o seu processo terapêutico junto com o paciente. Exatamente. O psicólogo, ele é a principal ferramenta terapêutica. Exato. Às vezes você pode ter tudo isso e não ter uma boa intervenção. Ou não ter nem metade e ter uma excelente intervenção. Perfeito. Pois, gente, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem um comentário aqui. Exato. Até a próxima. Tchau, tchau!